Este é o teu canal. Brasil Sem Maquiagem. Eduardo Bolsonaro denuncia o envolvimento do PT com as Farc, o envolvimento do PT com o grupo PCC. Brasil Sem Maquiagem. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Senhor presidente, as ligações do PT com o crime organizado não são de hoje. Em 1990, por ocasião da criação do Foro de São Paulo, Lula esteve ao lado de representantes da Farc, Fidel Castro, dentre outras pessoas ligadas ao crime ou de partidos de esquerda. Inclusive, as Farc permaneceram junto com o Foro de São Paulo, oficialmente, até o sequestro da senadora Ingrid Bittencourt, no início dos anos 2000. E aí pegou muito mal, né, presidente? E as Farc teve que sair do Foro de São Paulo. Mas isso me faz lembrar uma matéria do Estadão de 2019, abre aspas. Lula sugere às Farc criar partido para chegar ao poder, fecha aspas. E assim foi feito. Hoje a Colômbia, as Farc tem um braço terrorista e também tem representação dentro do Congresso, graças a uma cota que foi dada às Farc contra um plebiscito, né? No plebiscito a maioria dos colombianos votaram contra essa possibilidade. Mas o presidente Santos, à época, assim como Lula fez aqui em 2005, atropelou o plebiscito e criou essa bendita cota por lá. Mas as Farc, elas não estão muito longe do PCC, senhor presidente. E aí eu gostaria de colocar aqui outras 3 notícias de jornal. Gazeta do Povo, em agosto de 2019. Líder do PCC diz que tinha diálogo cabuloso com o PT. Portal R7, em junho de 2022. Contador ligado a Lula é suspeito de lavagem de dinheiro junto ao PCC. E por último, agora em julho de 2022, matéria da revista Veja, exclusivo, Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. Então, em que pese a Globo esconder, mas é um fato notório nacional, que nós temos um candidato à presidência da República, que é o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que tem relações com o PCC, e isso é dito por alguém que não é de oposição, não é o Eduardo Bolsonaro, oposição ao PT que está falando, é alguém de dentro, é o Marcos Valério, é a pessoa que o deputado Paulo Pimenta recebeu na garagem aqui da Câmara dos Deputados em 2005. Então, isso daí merece esclarecimento, é por isso que eu apelo aos pares para que aprovem esse convite. Infelizmente a gente não pode convocar. Quem sabe, se for criada uma CPI, né? Os deputados Carlos Sampaio e Felipe Barros estão correndo atrás das assinaturas, aí sim poderia ser convocado, mas eu acredito que um convite não faria mal pra gente esclarecer esses fatos. O PT vem tanto aqui batalhando por transparência e esclarecimento, vamos esclarecer isso daí. E também reativar as investigações sobre não somente o assassinato, mas o sequestro, tortura e assassinato do prefeito Celso Daniel. Vale lembrar, não é um assassinato comum, igual a bancada do PT correu para dizer. Porque, como a maioria de nós aqui sabemos, que somos oriundos de forças policiais, quando uma pessoa é morta, se você der uma pancada nela, ela não fica vermelha, ela não fica roxa. O Celso Daniel tinha marcas de tortura no seu corpo. E outra coisa, será que ele foi torturado para dizer onde é que estava o dossiê, onde ele tinha o nome de todos, não só de colegas próximos do PT, mas também outros de esquerda? Quem não deve não teme, não é isso que o PT fica falando aqui? Então vamos convocar o Marcos Valério. E não para por aí. Ele continua falando aqui. Olha só, outra matéria da revista Veja. Valério diz que administrava caixa clandestina de 100 milhões. Isso daí certamente propina para candidatura, de repente, de colegas nossos dentro dessa casa. Então veja, deputado Nélio, a gravidade daquilo que a gente está falando. Então, mais uma vez, eu peço aos colegas para se sensibilizarem. Agradeço demais a todos aqueles que assinaram a esse requerimento extra pauta, porque realmente não podemos correr o risco, senhor presidente, de ter, não é nem como presidente, porque eu não estou preocupado com isso. Eu acho até que o Bolsonaro tem grande chance de levar no primeiro turno. Vídeo que o Lula não consegue sair de casa e o Bolsonaro vai lá na Bahia, né? O pessoal fala que a Bahia é toda vermelhinha do Lula. Vai lá na Bahia, arrasta uma multidão. E o Lula tem até que falsificar fotos para tentar dizer que gente foi no evento dele ou se apropriar do famoso 2 de julho, uma procissão já tradicional da Bahia, pra falar que aquilo dali eram pessoas que estavam na rua apoiando o ex-presidiário. Mas é muito feio para a imagem internacional do Brasil quando nós temos uma pessoa conectada com crime organizado. Poxa, tá aqui o Capitão Derrite do meu lado, sabe muito bem o que é PCC, o que faz em São Paulo, sofisticados, estão dominando as rotas do tráfico, desde os maiores produtores, lá no Peru, Bolívia, Colômbia, até o Brasil.
E aí você começa a perceber, presidente Aloysio Mendes, por que o PT quer tanto legalizar as drogas? Querem transformar os parceiros deles de traficantes a mega empresários. Esse é o tipo de pessoa que a gente merece ter concorrendo à presidência da República. Pessoas envolvidas com assassinato de opositores políticos. Só porque o Celso Daniel queria mudar o esqueminha do PT. Há um ano atrás também, tem um programa no YouTube chamado Brasil Precisa Saber. O ex-ministro Alix Lorenzoni já falava que o PT era famoso no Rio Grande do Sul por 3 esquemas. Era o ônibus, o lixo, era o ônibus, o lixo e mais um outro esquema que eles tinham lá. Então a gente tem que investigar isso daí sim. E eu peço mais uma vez encarecidamente aos colegas para que apoiem esse requerimento. Quando o Lula começa a falar que se gaba de que soltou sequestradores, quando aconselha as Farc a virar partido político, nada disso daí à toa. Tá dando um recado pra vagabundagem, pra dizer, ó, tamo junto, podem fazer o que bem quiserem, e pra bom entendedor pingo aí, podem fazer o que bem quiserem, inclusive durante as eleições, que a gente vai correr atrás pra soltar vocês. Igual de repente tá na boca aí pra soltar o Adélio Bispo, que certamente se for solto e for assassinado, o PT vai querer jogar a conta em cima de nós. Quando usar de violência e assassinato é modus operandi desse tipo de pessoa. O primeiro contato que eu tive junto com o ministro de Justiça foi em 2015. Tive a oportunidade de perguntar pro então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, as ligações do PT com as Farc. Sabe por quê, Major Fabiana? Porque o primeiro colega que se formou na academia de polícia comigo foi morto, assassinado por grupos guerrilheiros lá no Rio Solimões, no Amazonas. Será que é isso que a gente merece para o nosso país? A gente tem que explorar isso daí, é ao máximo, mas não é só politicamente não. É para expor o tipo de pessoa que esses caras são, a laia que eles são. Vivem acusando a nossa família de milícia, sem que tenhamos qualquer tipo de envolvimento. Aí eles vão agora, eu quero ver o que eles vão falar com essas delações do Marcos Valério. Então, mais uma vez, presidente, muito obrigado pelo espaço. Não vou utilizar o tempo inteiro, mas é o apelo que eu faço mais uma vez para que a gente vote a favor desse requerimento e traga aqui a peça-chave daquele que Marcos Valério diz que é categoricamente o mandante do assassinato de Celso Daniel, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado.